Boa noite, meus queridos irmãos. Graças a Deus por mais esse dia que Ele nos deu, para nos alegrarmos e nos regozijarmos nele. Vamos dando início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus nesse primeiro domingo do mês de junho. Vamos curvar as nossas cabeças então e vamos orar agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos deu. Oremos. Pai Santo, Pai querido, nós queremos, ó Deus, te agradecer por esse dia que o Senhor nos deu, te agradecer, ó Pai, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, pela providência, ó Pai, em nossas vidas, Deus, onde o Senhor tem nos dado, ó Pai, tudo aquilo que necessitamos. Obrigado, ó Pai, por quem Tu és, Deus santo, Deus tremendo, ó Pai, Deus maravilhoso e bondoso. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, que mesmo nesse tempo, ó Deus, possamos, ó Deus, continuar estudando a Tua palavra. Senhor, Pai, com cada um dos irmãos que estão reunidos nesse instante em seus lares, abençoa-os, Pai, dá-lhes sabedoria, para que eles possam, Deus, continuar firmes e inabaláveis na fé. Abençoa, Pai, esse tempo que nós vamos ter nessa noite, tanto de louvor, Pai, de oração, também, ó Pai, adoração ao Senhor através da mensagem da Tua palavra. Tudo isso, Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir aí nossas Bíblias para o Salmo 95, né? Salmo 95, vamos ler dos versículos 1 ao 6, né? Salmo 95, versículos 1 ao 6, que nos diz: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então, olhando para esse salmo, nós temos um convite a louvarmos ao nosso Deus. Então vamos cantar ao Senhor nesse instante o hino 73 do cantor cristão, Um Grande Amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente, assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir, e seu amor a todos demonstrar, porque ele do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Jesus
Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nulo diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltará, que será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor com mais um cântico, como um manancial. Como a terra seca, muitos vivem sem saber, em escassez da água divinal. Homens sem esperança e sem Deus no seu viver, nada produzem de valor eternal. Como um manancial é quem confia no Senhor, e na palavra dele se compraz. Deus cobrirá de bênção sua vida em amor, em provações terá consolo e paz. Pois a palavra do Senhor é pura e leal, é água que sacia a sede espiritual. Jorremos bênçãos do Senhor, anunciando sem temor a pura palavra como um manancial. No interior do salvo há uma fonte a jorrar, água da vida dada por Jesus. Quem beber dessa água, sede nunca mais terá, diz o divino Mestre que nos conduz. Sua palavra é firme, permanente e veraz, revelação do Espírito de Deus, fonte de toda bênção que conforta e satisfaz. É a mensagem santa vinda do céu, pois a palavra do Senhor é pura e leal, é água que sacia a sede espiritual. Jorremos bênçãos do Senhor, anunciando sem temor a pura palavra como um manancial. Pois a palavra do Senhor é pura e leal, é água que sacia a sede espiritual. Jorremos bênçãos do Senhor, anunciando sem temor a pura palavra como um manancial, a pura palavra como um manancial. Amém?
ainda em louvor ao nosso Deus, vamos cantar mais um cântico, o cântico Meu Prazer. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém? Por último, meus queridos irmãos, vamos cantar mais um cântico, Lâmpada para os meus pés.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Guardo no coração as tuas palavras pra não pecar contra ti. Desvenda meus olhos pra que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quão doces são suas palavras ao meu paladar, mais que o mel a minha boca. Guardo no coração as tuas palavras pra não pecar contra ti. Desvenda meus olhos pra que eu contemple as maravilhas da tua lei. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras pra não pecar contra ti. Desvenda meus olhos pra que eu contemple as maravilhas da tua lei. Amém? Vamos então passar agora a mensagem da palavra do nosso Deus. Boa noite, meus queridos irmãos. Muito grato a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos deu de podermos mais uma vez estudar a sua santa e bendita palavra nessa noite desse primeiro domingo do mês de junho. Vamos agradecer ao Senhor por isso. Vamos continuar aí orando, para que logo nós possamos estar reunidos novamente no templo. Lembrando aí, que diante do plano de retomada, das atividades no nosso estado, está previsto aí para que na segunda fase, desse plano lá para dia 22 de junho, a igreja possa então se reunir no templo, mas com algumas medidas, de precauções, inclusive a quantidade de pessoas nos templos aí sendo de apenas 20%. Então estejamos orando, temos um templo pequeno, vai ser bem complicado nesse primeiro momento, mas devemos louvar o Senhor por essa oportunidade que Ele irá nos conceder. Então logo aí as informações vão estar no grupo da igreja, os irmãos podem acompanhar lá, tá certo? Para tomarmos aí algumas decisões juntos. Então vamos orar ao Senhor nessa noite, vamos agradecer ao Senhor por esse momento que Ele nos tem dado. Curvemos nossas cabeças. Pai Santo, Pai querido, nós queremos mais uma vez, ó Pai, diante do Senhor, nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, agradecer ao Pai por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. Obrigado, Pai, pelo suprimento das nossas necessidades, tanto físicas, materiais, quanto as espirituais. Obrigado, ó Pai, pela saúde que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, nesse período tão difícil. Obrigado, ó Pai, por aqueles que o Senhor tem, ó Deus, restaurado a saúde também, ó Deus, aqueles que se encontravam enfermos, ó Deus, mesmo que com a virose, o Senhor, Deus, os restaurou. Abençoa, Pai, aqueles que contraíram, ó Pai, esse vírus, que o Senhor possa restaurá-los, ó Deus, e que logo eles possam estar em casa, ó Deus, com seus familiares. Que a Tua vontade, ó Pai, seja feita
que o Senhor nos dê sabedoria, ó Deus, para compreendê-la. Abençoa, Pai, esse tempo que vamos estar estudando a Tua Palavra. Depois, ó Pai, de termos louvado ao Senhor com alguns cânticos, possamos, ó Pai, agora glorificar o Teu nome através da meditação na Tua Palavra. Dá entendimento e sabedoria ao Teu povo. Nesse instante está reunido, ó Pai, em seus lares, ó Deus, tanto os irmãos da igreja quanto da congregação e aqueles, ó Pai, que têm nos acompanhado também. Tudo isso, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor, orando, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós estamos estudando, né, aos domingos à noite, uma série sob o nome aí, Os Combates da Alma, né? Temos visto aí algumas coisas já, temos aprendido que contra os gigantes, né, da alma, nós precisamos usar a arma da fé e também usar os aliados, né, que Deus nos deu, que é a família da fé. Então, combatendo com fé e com a família da fé, nós poderemos conseguir sair vitoriosos, né, de alguns combates aí que temos travado em nossa alma, né? Vimos aí como combater a solidão, como combater a ansiedade, vimos como combater a impaciência, né? E hoje nós vamos ver, dentre tantos outros gigantes, né, que nós ainda vamos ver, o gigante do medo, o temor de homem, né, da timidez, a cobiça e inveja e por aí vai. Hoje nós vamos ver também um dos gigantes contra os quais muitos de nós precisamos lutar, né, e com a arma certa, né, diante daquilo que o Senhor tem colocado através da sua palavra, também sairmos vencedores. Me refiro ao orgulho, né? Então hoje à noite nós vamos, diante da palavra do nosso Deus, orientados por ela, ver o que nós podemos fazer nesse combate contra o orgulho. Vamos abrir nossas Bíblias então para o livro do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 9. Vamos abrir então nossas Bíblias para Jeremias capítulo 9. Vamos ler os versículos 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24 diz assim: Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Vamos mais uma vez então orar ao Senhor, agradecendo pela sua palavra. Pai santo, Pai querido, obrigado pela tua palavra, que é viva, santa e eficaz. Nos ajuda, Pai, nessa noite, através dos ensinamentos contidos nela. Possamos, ó Deus, ser orientados, ó Deus, nesse combate contra o orgulho. Abençoa, Pai, a cada um de nós, nos dando sabedoria, pois de fato é o que nós mais precisamos, para que possamos, ó Deus, viver uma vida que glorifique ao Senhor. Isso nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, o orgulho, né, nós podemos dizer que ele está por trás de toda violência, né, que atormenta o mundo, né, em casa também, no trabalho, na rua, entre os povos, né, nações ou mesmo na igreja, né? Então o orgulho ele está por trás de toda a violência que atormenta o mundo, né? Então pare aí e pense por um instante, né, do que é capaz, né, de fazer, ou do que é capaz um ego ofendido. O que é capaz um ego ofendido, né? Que tipo de ação o orgulho provoca nas pessoas, né? Então, um ego ofendido, né, a gente consegue ver isso daí quase que diariamente, é capaz de levar um homem a matar a esposa, né, e o amante. Um ego ofendido é capaz de induzir um pai a massacrar a vida dos filhos, né? O orgulho racial ou patriota tem gerado discursos inflamados, né, e muitas vezes guerras, né? Veja aí a história das guerras, né? Primeira e Segunda Guerras aí, mundiais, né? Por exemplo. Então, brigas em bares, né? Em restaurantes, no trânsito, seguidas de mortes cruéis, né? Surgem muitas vezes de disputas insignificantes entre egos ofendidos, né? Então, amizades de longas datas são destruídas por causa do orgulho, né? Igrejas se dividem por causa do orgulho. Enfim, meus queridos,
grande parte do ódio que existe, né, desnecessariamente hoje, né, ódio que ofende, ódio que segrega, que divide, né, ódio que humilha, fere e até mata, ocorre porque as pessoas orgulhosas tentam, né, defender a honra e passar na frente dos outros. Steve Gallagher, no livro O Poder da Humildade, ele acerta a mosca ao dizer que todo esse mal, né, todo esse mal só cessará quando as pessoas aprenderem a colocar as necessidades das outras pessoas na frente das suas próprias e começarem a ter uma atitude de quem serve ao invés de algum que quer ser servido. Então, aqui o Steve Gallagher ele não diz nada novo, né? O Senhor Jesus ele ensinou sobre essas coisas. E, de fato, só é possível vencer o orgulho, né, com a fé. Fé, né, que o próprio Senhor coloca em nós. Né? Então, não é a fé na fé, a fé que as pessoas dizem ter, mas aquela fé salvífica. É a fé que de fato faz a diferença, que transforma a vida das pessoas. Então, o pior de tudo, né, olhando para esse quadro, é que a humildade, né, não é uma característica humana muito popular no mundo em que vivemos. Né? Então, a humildade ela não é exaltada nos programas de televisão. A humildade não é ensinada nos livros de autoajuda, né, de grande sucesso, e nem tampouco é cultivada pelos recém-formados, né, que estão em busca de alguma posição no mercado de trabalho, por exemplo. Então, tanto que o site da Catu, né, tido como um dos maiores sites de empregos do Brasil na internet, ensinando sobre como deve ser o currículo, né, de estagiários e recém-formados, orienta para que não se cometa os erros mais comuns. Né? Então lá diz o seguinte, olha, inicie o documento com seus dados pessoais e dados de contato, né? Endereço, telefone e e-mail. Em seguida, mencione o seu objetivo profissional, deixando clara a área de atuação do seu interesse, mas não corra o risco, né, de utilizar uma declaração inadequada como esta, abre aspas. Procuro uma posição desafiadora que permita que eu atualize os meus talentos com bom potencial para crescimento profissional e salário compatível com as minhas habilidades. Fecha aspas. Então, para John Piper, não é difícil encontrar razão básica para tanto orgulho. Ele diz que a humildade só pode sobreviver na presença de Deus. Né? Quando Deus desaparece, a humildade desaparece. Né? Aliás, podemos dizer que a humildade segue a Deus como uma sombra. Então, quando nós nos tornamos sofisticados demais para Deus, a humildade desaparece e o que começa a imperar é o orgulho. Né? Então, é uma tragédia. Né? Então, o propósito dessa mensagem de hoje, né, é mostrar que o orgulho é uma forma de incredulidade. Né? E que o modo de combater a incredulidade, né, da alma arrogante é pela fé na graça de Deus. Né? Então, mais uma vez, nós vamos ver que para combater esse gigante da alma é necessário a arma da fé. Tá certo? Então, aqueles que vivem pela fé na graça de Deus não são arrogantes. Provérbios 28, né? Vamos abrir aqui, vamos ler aqui alguns versos de Provérbios. Provérbios 28 nos diz assim, o verso 25. Provérbios 28, 25. O cobiçoso levanta contendas, né? O ganancioso, o cobiçoso, o altivo, orgulhoso, egoísta, né? Provoca brigas, né? Provoca brigas. Mas o que confia no Senhor prosperará. Então, aqueles que vivem pela fé na graça de Deus não são arrogantes, porque o ganancioso, o altivo, o orgulhoso, o egoísta, segundo aí o autor de Provérbios, provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Então, ganancioso aí nesse texto, né, no hebraico, significa alma larga, alma estufada.
Aquilo que nós costumamos dizer, né? Uma pessoa com ego inflado, né? Pessoa que não cabe dentro de si. Então, os arrogantes, eles sempre tropeçam em seus próprios pecados e caem. Ainda em Provérbios, agora Provérbios 11, né? Provérbios 11, verso 2, diz: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Né? Então, quando vem o orgulho, chega a desgraça, né? Mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 16, verso 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Então, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, os humildes, meus queridos irmãos, pela fé, prevalecem, enquanto os orgulhosos, os autoconfiantes, desaparecem. O Salmo 37, Salmo 37, volta aí um pouquinho para o livro dos Salmos. Salmo 37, versos 10 e 11. Mas um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurará o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, aquilo que Jesus falou lá em Mateus 5, verso 5. Então, se os gigantes da alma são vencidos pela fé, o que é a fé bíblica? Que tipo de fé, meus queridos irmãos, nós precisamos ter então para vencer os combates da alma, para derrotar a solidão, para derrotar a ansiedade, para derrotar a impaciência, para derrotar o medo, o temor de homem, a timidez e o orgulho, como nós estamos vendo agora. Então, Jesus, ele nos dá uma dica lá no Evangelho de João, capítulo 6. Vamos então lá, Evangelho de João, capítulo 6. Jesus nos dá uma dica, como nós podemos aí vencer os combates da alma. João, capítulo 6, versículo 35. João 6, versículo 35, que nos diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, percebam aqui, meus queridos irmãos, que com base nesse texto, nós podemos concluir que crer em Jesus significa ir a Jesus para a satisfação de tudo o que Deus é e promete ser para nós nele, em Jesus. Por outro lado, nós podemos ver então a incredulidade. Incredulidade é afastar-se de Jesus a fim de buscar satisfação de outras coisas, como por exemplo em si mesmo. John Piper, de novo, ele é bastante esclarecedor ao dizer que crer não é apenas um concordar com a mente. Crer não é apenas um concordar com a mente. É também o desejo por Deus no coração, que se apega a Jesus para satisfazer-se. Ou seja, aquele que vem a mim, Jesus diz, nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Por isso, meus queridos irmãos, a vida eterna não é concedida a quem meramente pensa ou acredita que Jesus é o Filho de Deus. A vida eterna é dada a pessoas que bebem de Jesus como Filho de Deus. Jesus também é o pão da vida, e quem se alimenta dele para obter sustento e satisfação, vive por ele. Então volte um pouquinho aí, João capítulo 4, nós temos o Senhor falando o seguinte, João 4, versículo 14. João 4, 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E João capítulo 6, versículo 51. João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha
carne. Então, os propósitos aqui das figuras beber e comer é esclarecer a essência da fé. É mais que crer que há algo como água e comida. E é mais que crer em Jesus como a água e o pão doadores da vida. Fé, meus queridos irmãos, é ir a Jesus e beber a água e comer a comida, a fim de que o coração se satisfaça nele. Vai haver satisfação plena em Cristo. Então, esse pano de fundo, né, que nós acabamos aqui de pintar, nos ajudará a perceber que o orgulho, antes de ser um pecado contra o próximo, é um pecado contra Deus. Pois o orgulho é essencialmente uma forma de incredulidade. E como nós temos visto no início, né, dessa série, na raiz de todos esses gigantes da alma está a incredulidade. É fruto da falta de fé na graça de Deus em Cristo Jesus. Então, o orgulho é o afastar-se, né, de Deus, especialmente para buscar satisfação no eu. Da mesma forma que a ansiedade, o medo, o temor do homem e a timidez, né, a ansiedade que nós já estudamos, o medo, o temor do homem e a timidez que ainda vamos estudar, são estados da alma que viu fracassar seus esforços de buscar satisfação em tudo e em todos. Então, sem fé na graça de Deus em Cristo. Então, o orgulho é afastar-se de Deus, especialmente para buscar satisfação no eu. Então, o orgulho, meus queridos irmãos, é a mais profunda de todas as formas de incredulidade. Porque a autoestima, como eu me vejo, né, mais do que como Deus me vê, a autodeterminação, né, como eu faço as coisas por mim mesmo, né, mais do que como Deus faz as coisas por mim, e a autoexaltação, né, como eu me expresso para os outros, mais do que como Deus quer que eu me expresse. Todas essas coisas aqui estão por trás de toda atitude orgulhosa. A essência do orgulho, portanto, é a autonomia elevada ou a independência de Deus. Então, sendo o orgulho falta de fé na graça de Deus, como se expressou Paulo lá em 1 Coríntios, né, a 15:10, ele disse: pela graça de Deus sou o que sou. Ou seja, afastar-se de Deus para encontrar satisfação no eu. O que nós devemos fazer para combater o orgulho é buscar pela fé a nossa satisfação em Deus. Então, levando em conta aqui o que Paulo diz: pela graça de Deus sou o que sou. Então, afastar-se de Deus para encontrar satisfação no eu. O que nós devemos fazer para combater o orgulho é buscar pela fé a nossa satisfação em Deus. A humildade, meus queridos irmãos, né, é a sombra do Deus que reina supremo e suficiente, totalmente saciador em nossa vida. Então, nesse combate contra o orgulho, o que nós faremos é buscar algumas referências bíblicas que tratam do assunto e então identificar o que mais preferimos encontrar em nós mesmos quando nós fugimos de Deus. Então, ao descobrirmos as preferências do ego, usaremos aí o poder da fé para combater o gigante do orgulho. Então, uma das expressões, né, muito usada pelos orgulhosos é: você sabe com quem está falando? Não é raro, infelizmente, vermos pessoas que se julgam, né, superiores às outras por terem mais posses, por terem mais dinheiro, por terem mais cultura, fama, prestígio, experiência, por terem mais história, partido e seja lá o que for. Então, quando essas pessoas são contrariadas ou desafiadas, essas pessoas costumam se expressar: você sabe com quem está falando? Mas ouça o que é que a Bíblia tem a dizer, né, a esse tipo de gente. 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7.
Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Interessante, né? Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha sido, que não tenha recebido, né? E se o recebeu, né? Por que se orgulha? Como se assim não fosse. Então, como o orgulho se manifesta aqui nesse texto de Paulo? Como o orgulho se manifesta aqui nesse texto de Paulo? A pessoa se acha, porque ela é diferente, né, das demais e tem algo que os outros não têm. Então, qual é o oposto de orgulho aqui nessa passagem bíblica? O oposto de orgulho é reconhecer que tudo o que somos e tudo o que temos foi presente de Deus, né? Portanto, ser humilde é ser sincero consigo mesmo e agradecido a Deus por tudo o que somos e temos. E Paulo sabia exatamente disso, né? 1 Coríntios capítulo 15, olha aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça me foi concedida. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, preste atenção. Perceba aqui que no combate contra o orgulho precisamos olhar o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Para os orgulhosos, a Bíblia diz, olha, pois quem te torna diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se não tivesse recebido? E o oposto do orgulho é exatamente aquilo que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso. Olha, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Então percebam, meus queridos irmãos, que quem reconhece que tudo aquilo que ele ou ela é ou tem é graça de Deus. Quem reconhece, né, que tudo o que se tem, tudo o que se é graça de Deus, será humilde e saberá muito bem do que se orgulhar. Então Paulo vai dizer, lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 31, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, mas além dessa expressão, né, você sabe com quem está falando, tem outras. Uma delas é, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Pode deixar. Eu sou eu. Eu sei muito bem o que é que eu estou fazendo. Então, a frase preferida das pessoas que começam a se afastar de Deus geralmente é essa. Olha, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. O orgulhoso, ele é independente. O orgulhoso, ele é independente, ele é descolado, ele é autônomo, né? Ele é autossuficiente, ele é autogovernado. Por isso que, inevitavelmente, ele vive em conflito com Deus, com os outros e consigo mesmo. Você já percebeu como é difícil conviver e conversar com gente assim? Com gente em fuga de Deus? Essas pessoas sempre sabem muito bem o que estão fazendo. Então, Tiago revela que nesses casos, o oposto do orgulho, né, é parar de se vangloriar na autonomia, é parar de se vangloriar na autogovernança, é parar de se gloriar na companhia daqueles que também são de espírito independente, para se gloriar em Deus, fugindo dos pecados e aproximando-se do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia agora para Tiago, né? Tiago,
capítulo 4, estamos estudando Tiago pela manhã, mas ainda não chegamos nesse texto. Tiago capítulo 4, versículos 4 em diante. Tiago 4, a partir do versículo 4 até o 10, nos diz assim: infiéis, ou, em outras versões, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Portanto, meus queridos irmãos, a maneira de se combater o orgulho, de querer viver do nosso jeito, a forma de combater o orgulho, a forma de combater esse jeito, esse querer viver do nosso jeito, é se agradar de ouvir de Deus qual é o jeito que Ele quer que vivamos, aproximando-se dEle, e da comunhão dos salvos, para exortação e encorajamento. Hebreus capítulo 10, texto aí que nós tanto citamos, Hebreus 10, versículos 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, a maneira de se combater o orgulho, de querer viver do nosso jeito, é se agradar de ouvir de Deus qual é o jeito que Ele quer que vivamos. Mas não para por aí. Os orgulhosos, eles têm várias expressões. Uma outra é: agora ninguém me segura. Você já viu como nós adoramos estar no controle da nossa vida? Você já deve ter percebido isso, Principalmente quando traçamos os nossos planos, quando preparamos-nos aí da melhor maneira e seguimos para desbravar a vida. Nessas horas é prazeroso dizer: olha, agora ninguém me segura, sai da frente, como nós aqui falamos, sai do meio. Então, nesses casos, o orgulho está dizendo que não crê na soberania de Deus sobre as coisas ordinárias da vida. Então, quando uma pessoa ela diz: olha, agora ninguém me segura, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, e por aí vai, você sabe muito bem, você sabe com quem você está falando. Ninguém me segura. Olha o que a Bíblia tem a dizer para essas pessoas. Nesses casos aqui, o orgulho está dizendo que não crê na soberania de Deus aí para as coisas, ou sobre as coisas ordinárias da vida. Mas preste bastante atenção na afirmação de Tiago. Novamente, Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, agora os versículos 13 ao 16. Preste bastante atenção aí em Tiago, agora capítulo 4, versículos 13 ao 16. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna.
Então, é muito interessante, meus queridos irmãos. Não crer nos poderes soberanos de Deus para tocar a nossa vida nos mínimos detalhes é fruto de orgulho. Ou seja, é pura arrogância. Mas, o que é que os orgulhosos vão dizer? Eu não devo satisfação a ninguém. Eu não devo satisfação a ninguém. É uma outra forte evidência de orgulho, né? É pensar que nós não devemos satisfação ou devemos dar satisfação a ninguém. Mas será que é assim mesmo? Ouça aí o que Paulo teria a nos dizer. Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, quem ama não ofende, não fere, não irrita, não magoa, não escandaliza ou entristece o outro. Antes, ele toma muito cuidado em viver pelo Espírito. Então, quando eu digo aqui que quem ama não ofende, fere, irrita, magoa, escandaliza ou entristece, aqui não está querendo dizer que você vai passar a mão, né, na cabeça do outro, não. Estou falando nessas coisas de forma pecaminosa. Então, o orgulho, no entanto, muitas vezes não se dá conta disso. E aí as pessoas dizem, olha, eu não devo satisfação a ninguém. Nesses casos, né, o oposto do orgulho é prestação de contas ao outro. Lá em 1 Pedro, né, capítulo 5, versículo 5, vai nos dizer assim, né, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Aí o versículo continua. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, nesses casos, meus queridos irmãos, os humildes, ou seja, os que prestam contas uns aos outros, são ajudados pela a comunhão fortalecedora da fé. Por isso que nós temos trabalhado, né, temos visto que no combate aos gigantes da alma, nós precisamos combater com fé e combater com a família da fé, né, que são os nossos aliados, né, nessa guerra, né, nesse combate. 1 Pedro capítulo 5, né, vamos ler um pouquinho lá. 1 Pedro capítulo 5. Versículos 6 ao 9. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, percebam aqui que a fé, né, admite que precisa de ajuda do outro, que o outro, né, é um presente de Deus. Deus não nos criou para isolamento, né, para ficarmos isolados, sozinhos, né, para solidão. Os outros, ou seja, a família da fé, nos ajuda a vencermos os nossos combates. Então, com fé e com os irmãos da fé, nós podemos então vencer aí os nossos combates. Já o orgulhoso não. O orgulhoso vai dizer que não deve satisfação para ninguém. Ele diz, olha, eu não preciso de ninguém. Eu posso fazer tudo sozinho. Então, o humilde, porém, ele sujeita-se ao irmão. Ele humilha-se diante de Deus. Ele lança sobre Deus as suas lutas. Mas usa sempre, né, a ajuda do irmão. Por último aí, né, os orgulhosos ainda usam uma outra expressão dentre tantas, né? Não dá para a gente falar de tudo aqui, né? Mas há aqueles que dizem assim, olha, eu posso, eu vou conseguir. Aqui é uma outra atitude orgulhosa, sutil, mas ainda assim orgulhosa.
é a de achar que não se precisa de Deus, ou de agir como se Deus não existisse. E aí, meus queridos irmãos, o texto, né, de Jeremias que nós lemos nos adverte. Jeremias 13, né, versículos 15 e 16, nós lemos um pouco mais na frente, deixe-me conferir aqui. Jeremias, nós lemos no capítulo 9, né, versículos 23 e 24. Agora, um pouquinho mais na frente, né, no livro do profeta Jeremias, nós podemos então encontrar o seguinte. Jeremias capítulo 9, né, versículos... Só um instante. Jeremias 13, aliás, um pouquinho mais na frente. Jeremias 13, versículos 15 e 16. Né? Vamos então abrir lá e vamos conferir. Jeremias 13, versículos 15 e 16. Ouvi e atentai, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Então, percebam aqui que uma atitude orgulhosa e sutil, mas ainda assim orgulhosa, como nós falamos, é a de achar que não se precisa de Deus, né, ou de agir como se Deus não existisse. Jeremias então faz essa advertência, né? Escutem e deem atenção, não sejam arrogantes, pois o Senhor falou, deem glória ao Senhor, ao seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Então, aqui, nesse caso, o oposto de orgulho é dar glória a Deus. E como? Como é que nós podemos, então, dar glória a Deus? O testemunho de Abraão vai nos ajudar muito aqui nesse ponto, né? Romanos capítulo 4, abra aí a sua Bíblia agora para Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículos 20 e 21 diz assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Né? Então, percebam aqui, meus queridos irmãos, que nossa fé, para viver e agir, glorifica a Deus. Porque a fé posta em prática revela ao mundo que Deus é gloriosamente confiável. Então, o que é humilde ama demonstrar ao mundo que Deus é Deus. Aquele que é humilde ama demonstrar ao mundo que Deus é Deus, tanto em suas palavras como em suas posturas. Ele sabe que não pode nem consegue senão pela graça de Deus. Portanto, o que é que ele faz? Ele nutre fé. Ele vive pela fé. O orgulho, ou o orgulhoso por outro lado, ama receber a glória dos homens, né? Roubando a glória de Deus. João, versículo 44 do capítulo 5, Jesus dizia, né? Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Então, é por isso que o orgulhoso vive como se Deus não existisse. E o seu credo, né, se resume a eu posso, eu vou conseguir. O credo do humilde, porém, é o credo da fé. Salmo 33, né? Salmo 33, vamos lá. Salmo 33, versos 16 ao 22. Salmo 33, versos 16 ao 22. Não há rei que se salve
com o poder dos seus exércitos. Nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Né? Então, meus queridos irmãos, que batalha dura é essa, né, contra o orgulho? Esse gigante nos ataca de todos os lados, a ponto de Jeremias, né, agora sim, nos advertir lá no capítulo 9, versículo 23, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Então, como nós amamos, né? Sabedoria, força e riqueza. Com relação à sabedoria, como nós amamos ser reconhecidos, né, pelo uso da mente. Que notas maravilhosas, né? Que sacada brilhante, que solução fantástica, quanta sabedoria, né, e inteligência, etc. Né? Como nós amamos ser reconhecidos, né? Com relação à força, como nós almejamos, né, ser reconhecidos pelo nosso corpo, né? Como você consegue manter um corpo assim? Como você pode trabalhar, né, tanto e tão duro? Como você é tão habilidoso no que você faz? Né? Quanta saúde, quanta beleza, etc. E com relação à riqueza, como nós adoramos ser reconhecidos pelo que possuímos, né? Eu moro em tal lugar, bairro, vizinhança, né? Eu dirijo tal carro, visto tal roupa, comprei tal coisa, né? Tenho isso, tenho aquilo. Jeremias, no entanto, diz, versículo 24, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Meus queridos irmãos, se há algo ou alguém pelo que se gloriar, este é Deus. Gloriar-se em quem Deus é, conhecer-me, né? Gloriar no que Deus, ou no que Deus faz, ou em como Deus faz. Compreender-me. Então, a parte C do versículo 24, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então percebam aqui, meus queridos irmãos, né, o que Jeremias nos diz, para que combatamos o orgulho. Olha, quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me, em conhecer-me. Né? Se há algo ou alguém pelo que se gloriar, este é Deus. Gloriar-se em quem Deus é, ou seja, conhecer a Deus, gloriar-se no que Deus faz e em como Deus faz, compreender-me. Pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então, meus queridos irmãos, se crermos nisso realmente, né, se crermos nisso realmente, você já parou para pensar, né, a diferença que isso faria no trânsito, por exemplo? A diferença que isso faria em casa, na igreja? Quando somos contrariados, né, ou desafiados de alguma maneira? Saber que Deus é leal, saber que Deus é justo e reto com relação aos propósitos dele para nós, é o que vai fazer toda a diferença. Então, antes de concluir aqui, meus queridos irmãos, permita-me aqui apresentar duas formas comuns e muitas vezes sutis, né, de o orgulho se manifestar. Me refiro à vanglória e à autopiedade. A vanglória é aqui a voz do coração, ou a voz do orgulho no coração do forte. A vanglória é a voz do orgulho no coração do forte. É a reação do orgulhoso ao sofrimento,
né? Aliás, é a reação do orgulhoso ao sucesso. Olha, força, sabedoria, riqueza. Então a vanglória é a voz do orgulho no coração do forte, né? É a reação do orgulho ao sucesso, do orgulhoso ao sucesso, né? Força, sabedoria, riqueza. Quem se vangloria diz assim: olha, eu mereço admiração porque consegui fazer tudo. Eu mereço admiração porque eu sou tudo isso e aquilo. Já a autopiedade é a voz do orgulho no coração do fraco, né? É a reação do orgulhoso ao sofrimento. Fraco, inculto, pobre. Quem tem pena de si mesmo diz: olha, eu mereço admiração, reconhecimento, porque fiz um sacrifício tão grande. No fundo, meus queridos irmãos, o desejo de quem tem pena de si mesmo não é que os outros o vejam como incapaz, mas como herói. O sofrimento não é de indignidade, ou o sentimento aqui não é de indignidade, mas de valor não reconhecido. Então, vanglória e autopiedade no coração do orgulhoso. No coração do orgulhoso, a ansiedade é para o futuro, o que a autopiedade é para o passado. E a murmuração é para o presente, né? Porque ele olha para o passado e murmura: eu mereço algo melhor. Então ele fica com pena de si mesmo. E quando ele olha para o futuro, ele murmura: eu mereço o melhor. Então ele fica ansioso. Meus queridos, para derrotar o gigante do orgulho em nossa alma, precisaremos fazer morrer o prazer que temos em nós mesmos, transferindo então todo esse prazer pela fé para Deus, para tudo que Deus promete ser para nós em Cristo. João 6, versículo 35, né? Então Jesus declarou, ou respondeu-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Nesse processo, teremos de seguir crendo que tudo de bom que vem a nós se dá em nós ou através de nós, né? Isso acontece pela graça de Deus em Cristo. Então, percebamos, né, nesse processo de combate ao orgulho, teremos de seguir crendo, né, que tudo de bom vem a nós, se dá em nós ou através de nós pela graça de Deus em Cristo. Tiago 1, versículos 16 e 17, diz assim, Tiago 1, 16 e 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, né? Portanto, que Deus seja para nós, que Deus seja para você, né, a sua grande fonte de alegria e prazer. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, né? Ou seja, o que e como Deus faz, né? E conhecer-me, ou seja, quem Deus é. Pois eu sou o Senhor, ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então, venha a Cristo, glorie-se em Deus. Isso é que vai restaurar a sua relação com Deus, com o próximo. E o colocará aí, e colocará um novo cântico em seus lábios. Romanos 15, né, versículos 7 ao 9. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus.
Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servos do que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Que Deus possa nos abençoar e que o Senhor continue nos ajudando a vencer, os combates da alma. Que o Senhor nos dê sabedoria, para lutar contra esse gigante chamado orgulho. Curvemos nossas cabeças. Pai Santo, Pai querido, obrigado pela tua palavra, Pai, mais uma vez, que é viva, santa e eficaz. Através do teu Espírito Santo, Pai, faz com que a tua palavra ache lugar em nossos corações e possa, Pai, descer para os nossos membros, fazendo a diferença em nossas vidas. Que o Senhor, Pai, nos dê sabedoria para que de fato sejamos operosos praticantes da tua palavra e não apenas ouvintes negligentes. Concede sabedoria, ó Pai, aos teus servos que têm lutado contra o orgulho. Ser com aqueles, ó Pai, que porventura nos assistiram nessa noite, mas ainda não tiveram um encontro pessoal e salvador com Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mostra, ó Pai, para eles que só conseguirão vencer esse gigante do orgulho se entregarem sua vida a Cristo. Que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia, nos dando, ó Pai, sabedoria para continuarmos vivendo. Pois é em nome de Jesus que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo. Amém. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Até o nosso próximo encontro. Confere lá as mensagens, se você não conseguiu ver todas, confere lá no nosso canal, Igreja Batista Regular Getsemane, no YouTube, tá bom? Deus abençoe, um abraço e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.